tematizar com este tema, este texto, porque eu reconheço a grandeza de Deus na minha vida. Eu sou, pela misericórdia de Deus, ligado a uma convenção, pertenço ao ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, da IEAG de Roraima. Estou aqui, graças a Deus, por estar em Fortaleza, Ceará, junto com os irmãos, para dar glória ao nome de Jesus, para adorar o nome do Senhor Jesus. Missionário Teodoro, Deus abençoe você e sua esposa, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, irmãos, que tem me acompanhado, a qual eu amo e respeito. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu estou debaixo de uma autoridade sacerdotal do meu pastor, presidente do estado de Roraima, pastor Elias Moura dos Santos, e também nosso presidente nacional pela igreja, pela convenção CGADM, Convenção Geral das Assembleias de Deus da Missão, da qual nós somos ministro convencional desta convenção. Quero exaltar o nome de Jesus pela vida desse pastor, que tem sido uma bênção na minha vida, pastor Elias Moura, em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que eu nasci na cidade de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, no dia 30 de 12 de 84. A minha infância, um pouco dela, eu passei ali nessa cidade de Rondônia. E já comecei uma infância já um pouco turbulenta. Na minha infância ainda, o diabo começou a usar a minha vida para arrancar o sangue da minha própria família. Na minha infância, eu me lembro e me recordo que por causa de uma brincadeira sem graça, a minha prima chegou, porque naquele tempo, naquela época, não tinha os remédios que tem hoje para combater a caspa, e antigamente as nossas mães, os nossos pais raspavam a nossa cabeça. Eu sou deste tempo, eu sou desta época, e raspava a nossa cabeça. E ela, por uma brincadeira sem graça, me chamou, começou a me chamar de careca e zombar de mim. E o inimigo entrou no meu coração naquele momento, e eu dei um golpe nela de gilete, que saiu sangue do seu braço, e o inimigo começou a se apoderar da minha vida, desde a minha infância. Quando eu fui um certo dia brincar de peteca, alguns conhecem como polícia igreja, e brincando de peteca ou de polícia, bolinha de gude com os meus irmãos, e eu me lembro que o meu irmão mais velho, ele tomou a polícia de mim, e eu não gostei disso, eu não gostei. E novamente o inimigo me usa para arrancar o seu sangue. Eu pego um pedaço de um pau e lasco na sua cabeça. E o sangue, na hora, desce da sua cabeça. A minha infância era uma infância turbulenta, não porque eu fui mal criado, porque eu tive uma má criação. Meu pai criou muito bem a minha vida. Eu quero louvar a Deus pela criação da minha família, do meu pai e da minha mãe. Mas eu comecei a crescer nesse mundo. Eu comecei a crescer, já tirando o sangue da minha própria família. Eu me lembro que fomos embora para Roraima, aonde eu estou morando. E no estado de Roraima, também em um certo dia, o meu irmão, acima de mim, meu irmão número 3, eu sou 4, e tem mais um que é o número 5. São 5 irmãos. E o meu irmão, número 3, ele está descascando uma cana
E eu tentando descascar a minha em um canavial do lote de um tio nosso. E ele, como eu não sabia descascar a cana, ele não quis me ajudar. Eu pedi assim: olha, me ajuda aí, Fabriciano, o nome dele, me ajuda, meu irmão. E ele não quis me ajudar. Novamente o inimigo entra no meu coração e eu pego a faca para descascar a cana. Ao invés de descascar a cana, eu dou um golpe dele de faca. Esfaqueio ele, as pernas dele, e ele sai gritando para casa. E desde a minha infância, irmão, eu quero dizer que o diabo já estava se apoderando da minha vida. Fomos criados na cidade de São João da Baliza, Roraima, eu e a minha família. O meu pai se divorciou da minha mãe, eles se divorciaram, porque a minha mãe o havia traído e ele não aguentou e se divorciou da minha mãe. A minha mãe foi para Baliza, para esse município, meu pai ficou no lote, no sítio, com outros inteiros. E o meu pai, ali naquele sítio, nos criando com tanta dificuldade. Quando ele queria me bater, quando eu fazia algo errado, eu corria para a casa da minha mãe. Quando a minha mãe queria me bater porque eu tinha feito algo errado lá, eu corria para a casa do meu pai. A minha vida foi essa, uma vida de fuga. Eu não gostava de apanhar, eu corria, saía dos matos, dentro dos matos correndo, do lote, justamente para o meu pai não me pegar e me bater. E eu me lembro que a minha mãe também, depois que se divorciou do meu pai, e distante da presença de Deus, enviada na Assembleia de Deus, batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, ela foi à prostituição, e naquela vida ali, eu convivendo com aquilo, a minha cabeça começou a embaraçar muitas coisas na minha mente. Eu não tive uma estrutura que eu queria ter. Eu queria ter. A minha mãe, ela no prostíbulo mesmo, e eu acompanhando aquilo, e até um certo momento da minha vida, eu achava que aquilo ali era normal. Mas depois que eu comecei a ter uma consciência, ainda na minha infância, para a minha adolescência, foi quando, nessa época, o meu pai morreu, faleceu, eu tinha 14 anos de idade. O meu pai, ele era o pilar da nossa casa. Ele era o fundamento da nossa casa, o alicerce da nossa casa. Ele que nos corrigia, era ele que nos advertia, era ele que se preocupava conosco. Porque a minha mãe naquela situação, meu pai morreu, e a minha mãe naquela situação, mas eu quero louvar a Deus, igreja, e quase 7 anos da minha vida depois de convertido, orando pela minha mãe, a minha mãe, ela se reconciliou com Deus, e na noite que ela se reconciliou, ela foi renovada no Espírito Santo de Deus. Deus, nessa época, eu acredito que vinha protegendo a minha vida. Eu cresci vivenciando estes caos usados pelo inimigo. Foi nesse período da minha infância para a minha adolescência que a minha vida, ela virou uma vida totalmente distante da presença de Deus e possuída por demônios. Foi nessa época que Satanás deu um apelido a mim de festinha. Eu tinha esse apelido desde criança, até a minha conversão, que eu me converti. Até a época que eu me converti a Cristo, eu carreguei esse apelido. E esse apelido, nós sabemos que é o diminutivo da palavra, do nome peste, que quer dizer uma pessoa má,
perversa. Este nome significa isso. Uma pessoa que causa prejuízos e uma pessoa ruim. Esse nome significa isso no nosso dicionário. E eu comecei a crescer com esse apelido, aprontando nas escolas em que eu estudava. Eu não saía da diretoria da escola. Eu me recordo que uma professora, ela gostava muito de mim, ela torcia que eu saísse daquele mundo ali onde eu estava aprontando. Já comecei a roubar na minha infância, para a minha adolescência. E na minha adolescência, antes do meu pai morrer, eu já experimentei a primeira droga na minha vida, que era o álcool. E após a morte do meu pai, a minha vida completamente se acabou. Porque eu comecei, nessa época, na escola ainda, quando essa professora chegava em mim, por gostar de mim, ela chorava, querendo ver eu sair daquela vida. Ela chorava e dizia: "Ô Frank, pare de aprontar, saia dessa vida. Não é para você viver assim, dessa forma." E quando ela começava a falar comigo, aquelas palavras sinceras do seu coração, ela começava a chorar. As lágrimas começaram a descer do seu rosto, com um desejo no seu coração de ver a minha transformação. Tempos mais tarde, queridos irmãos, depois de minha conversão a Cristo, depois que eu me converti ao Senhor, eu ganhei essa professora para o Senhor Jesus. E ela tomava remédio de depressão na mesma noite em que ela se converteu ao Senhor Jesus. Jesus curou ela da depressão e ela nunca mais precisou tomar o remédio para a depressão. E eu crescendo nesse caminho, dos meus 15 a 16 anos de idade, eu conheci a maconha. E por má companhia, por má influência, eu conheci a maconha. A segunda droga, a primeira o álcool e a segunda a maconha. E eu comecei a conhecer o mundo do crime. Comecei a andar com pessoas de má índole, pessoas que faziam também o meu perfil. Porque eu já disse a mim, desde a minha infância, o diabo já tinha se apoderado da minha vida. E eu cresci assim. Na minha adolescência, para a minha juventude, foi quando eu comecei a andar com várias pessoas, vários colegas, e indo de cidade para outra cidade, a gente carregava facão para brigar na outra cidade, e participei de galera. Eu tive a infelicidade de conhecer o crack, de conhecer a cocaína, e nessa vida, irmão, eu comecei a fazer arrombamento de supermercados, comecei a roubar supermercados para roubar, comecei a entrar em um caminho de morte, em um caminho em que a sociedade me rejeitava e dizia que não haveria mais solução para a minha vida. Em um caminho em que as próprias mães dos meus colegas não queriam que eu não chegasse nem na porta das suas casas. Nesse caminho, eu tive a rejeição de muitas pessoas. A rejeição até mesmo da minha própria família por estar nesse caminho. Eu me lembro que um irmão meu me apelidou de chave de cadeia, porque eu não saía da delegacia quando eu era 19. E crescendo nessa vida, precisando e às vezes tomar por demônio de roubar para sustentar o vício da droga, eu era muito magro. Hoje eu sou muito poder de vida do que eu era. Eu era muito magro, eu estava em uma vida totalmente sugada pelos demônios, e eles me levavam a fazer coisas que
não convém eu falar aqui aos irmãos, mas coisas que hoje eu tenho nojo daquilo que ele me levava a fazer. E nessa vida ainda, eu tive a infelicidade de ser preso em 4 estados. No estado do Pará, quando eu tinha 17 anos, na minha juventude, fui detido na detenção para menores, na cidade de Belém, capital do Pará, e na cidade de Coraci, onde eu fui transferido para Manaus, pelo Conselho Tutelar daquela cidade, e onde eu passei ali na detenção para menores também do estado do Amazonas, alguns dias, até ser liberado e me mandaram para casa em Roraima. E depois continuei na mesma vida, sem conhecer Jesus, sem conhecer o que era o capítulo, o que era o versículo da palavra de Deus. Eu cheguei em Roraima, continuei aprontando, continuei vivendo em uma vida totalmente distante da presença de Deus. Foi quando eu fui preso na FEBEM do estado de Roraima, CSE, com 17 anos de idade. Tudo isso em 2002. Quando eu chego lá no fórum, em uma audiência que eu tive, esse apelido que o diabo colocou em mim, ele me denegria de uma tal maneira que o juiz olhou para mim e perguntou: esse é seu apelido, Festinha? Eu olhei para ele: sim, Senhor, Vossa Excelência. E ele olhou novamente para mim e disse: eu não vou lhe perguntar mais nada, porque só o seu apelido já diz o que você realmente é. E eu me fui retirado ali daquela audiência, eu voltei para a FEBEM do estado de Roraima. E naquela FEBEM, eu conheci algumas formas de alcançar outros níveis na vida de crime que eu vivia. Porque a FEBEM, cadeia, não transforma o caráter de um homem. A cadeia, ou uma FEBEM, na realidade, ela faz com que o homem seja treinado para continuar em uma vida de crime. É uma escola de crime, na realidade. FEBEM, cadeia, não foi feita para transformar o caráter de uma pessoa. Pelo contrário, ela aprende a ser mais dura ainda no mundo do crime. A pessoa aprende a ser mais forte ainda no mundo do crime. E depois que eu saí dessa FEBEM, eu continuei roubando, me drogando. Eu andava nas ruas da minha cidade de São João da Baliza, querida igreja. Eu andava na cidade em que eu fui criado. Às vezes, quando não tinha dinheiro para comprar um cigarro, eu pegava aquelas bitucas de cigarro no chão e bolava em um papel e começava a fumar. Eu era escravizado pelos demônios, de uma tal maneira que eu não dava valor para a minha própria família, que às vezes queria ver eu sair desta vida, querer me ver saindo desta vida. E quando, nessa época ainda, depois de sair da FEBEM, eu vi que era necessário ir para outro estado onde eu nasci, estado de Rondônia, para me dar um tempo daquela cidade, que eu já estava aprontando muito, devido ao apelido que eu tinha, as formas e as maneiras em que eu agia na sociedade. Eu brigava muito, aprontava, roubava. Tirei o sangue de muitas pessoas naquela cidade. Hoje eu me arrependo disso. E eu fui embora para Rondônia para dar um tempo para a poeira baixar. E ali eu continuei roubando, continuei me drogando. Foi quando eu fui preso pela primeira vez em uma cadeia pública, com 18 anos de idade, em 2003.
eu fui preso na cadeia pública de Ouro Preto, Oeste, Rondônia, aonde eu fui terrivelmente humilhado naquela cadeia, porque o diretor daquela mesma cadeia me tira para fora da cela onde eu estava, e ali ele diz e alega que eu estava agitando aquela cadeia onde eu estava preso, e ele começa a bater na minha cara, e eu estava algemado para frente, quando ele decide me dar um murro na cara. Eu coloco a algema na frente do meu rosto, nos braços, para proteger a minha cara, o meu rosto, quando ele dá com o punho dele na gola da algema, em que eu estava algemado, e sangra o punho dele. Ele não aguentou, ele com tanta ira, o demônio tomou a vida dele de uma tal maneira que ele sacou o revólver dele e colocou na minha cara para dar um tiro na minha cara. Hoje eu sei que não foi ele, que foi Deus que levantou a mão dele para não me matar, para não tirar minha vida, porque Deus já tinha um projeto de salvação para comigo. Foi quando ele tira aquele revólver, ele levanta o revólver, ele esfrega na minha cara e diz: isso aqui é para vagabundo. E ele levanta e desce com o revólver na minha cabeça, e automaticamente sai muito sangue. Até hoje eu tenho essa cicatriz em minha cabeça. E ele me joga em um isolamento. E naquele isolamento eu fui jogado ali, dormi em uma pedra, aonde eu não tinha um lençol para me cobrir, aonde eu não tinha um travesseiro para me colocar na cabeça, em um isolamento ou tranca, como em outras cadeias é conhecido, aonde era aquele lugar tão fedia muito aquele lugar. E é onde eu percebi que naquela vida que eu estava vivendo não era para mim viver. Ali eu chorei, ali eu disse, eu pensei em sair da vida de droga, de crime em que eu estava. E foi quando eu saí daquela cadeia. No primeiro dia que eu saí, eu comecei a trabalhar. Já trabalhando com meu tio no estado de Rondônia, em Ouro Preto. E comecei a trabalhar quebrando pedra com ele. E não queria mais voltar para a vida que eu vivia. Mas só que eu saí daquela cadeia sem conhecer Jesus. Eu saí daquela cadeia sem conhecer o Evangelho de Jesus. Foi quando os meus pensamentos positivos de mudança na minha vida não duraram muito. Porque o pensamento positivo, ele leva alguém a algum lugar, mas ele não dura muito. Chega um momento de crise, ou de uma tentação, ou de uma infelicidade, ele volta a praticar as mesmas coisas que ele estava praticando, o pensamento positivo quebra e rompe na vida desta pessoa. E foi assim que aconteceu comigo. O pensamento positivo não teve duração. Eu voltei a roubar, e dessa vez foi pior. Foi onde eu conheci o crack, onde eu me aprofundei mais ainda no crime, onde eu já estava roubando de cara limpa, chegava, tomava e saía correndo, e continuei fazendo aquilo que aborrecia muitas pessoas, que causava prejuízo para muitas pessoas, sem o amor de Deus no meu coração, sem conhecer a salvação ainda em Jesus. Eu voltei para o estado de Roraima, onde eu continuei a minha vida de fé, se afrontando muito. Ia na delegacia, saía, voltava, saía. Desde a minha infância e adolescência. Desde a minha adolescência, irmão. Era em cadeia, juventude, cadeia, delegacia. Quando eu voltei para Roraima, a minha vida continuou a mesma, da mesma forma. E foi quando
eu quase mato uma pessoa e, por causa desse crime, a polícia me prendeu e me encaminhou para a cadeia pública de São Luís do Mauá, do estado de Roraima. E naquela cadeia, eu discuti com o chefe de plantão, já nos meus quase 3 meses de cadeia, e quando eu discuti, eu fui parar em uma tranca, e nessa tranca, onde eu fui parar, uma missionária de Manaus tinha enviado, do Amazonas, tinha enviado uma Bíblia para mim. Foi quando eu pedi essa Bíblia para começar a ler. E eu comecei a ler a Bíblia, sem saber o que era capítulo, o que era versículo, como eu já fiz na audição. Foi ali que o Espírito Santo já começou a falar ao meu coração. Sem o saber da existência dele. Eu não sabia que o Espírito Santo existia. A minha vida, irmãos, eu não conhecia o que era verdadeiramente a vida, porque nesse caminho de morte onde eu estava, eu só conhecia aquilo que era morte, eu só conhecia aquilo que me levava para a ruína, para a destruição, porque morte não significa apenas o fim de uma vida, mas morte quer dizer destruição, morte quer dizer desgosto. E nesse caminho, a minha família já tinha se aborrecido da minha vida, não tinha contentamento pelos meus procedimentos na sociedade, por ser uma pessoa que vivia só na cadeia, vivia nas drogas, no roubo, no crime. Foi quando, nessa cadeia, nessa tranca, eu pedi a Bíblia, e eu li a Bíblia. E quando eu passei por 2 versículos que até hoje, apesar de ter lido a Bíblia toda, eu nunca mais achei esses 2 versículos. Eu passei por esse versículo, e esse versículo falou comigo: se você continuar nessa vida, você vai para a sepultura. E eu, na minha alma, disse: mas as pessoas que querem me matar estão aqui em Roraima, eu vou embora para Rondônia. E no outro versículo seguinte, após eu vir no meu pensamento isso que eu vos falei, dizia: e não adianta nem fugir, porque morrerá do mesmo jeito. Foi quando eu comecei a entender que se eu persistisse naquela vida, eu iria morrer. O diabo iria me matar. E eu iria descer as escadarias do inferno. Saí daquela tranca e um certo irmão chegou a mim e disse: sai dessa vida, rapaz. E o inimigo já tinha tragado aquilo que eu pensei de sair da vida que eu estava vivendo, nessa cadeia. O inimigo já tinha tragado, porque os meus pensamentos só eram de matar, de destruir, os meus pensamentos só eram de acabar com a vida das pessoas. Foi nesse momento, nessa ocasião, em um corredor do pavilhão desta cadeia onde eu me encontrava preso, que esse rapaz olha para mim e diz: sai dessa vida. E eu olhei para ele e disse: eu não vou sair dela assim, mas quando eu sair desta cadeia, porque se eu aceitar a Jesus agora, se tornar um crente, irmão, eu quero dizer que as pessoas vão achar que eu sou prego, que eu sou careta, que eu aceitei Jesus só porque eu estou nessa situação, só porque eu estou atrás de uma grade. Eu quero aceitar Jesus quando eu sair. Ele olhou para mim pela autoridade do Espírito Santo de Deus, que eu não conhecia ainda, e disse: olha, Jesus, que é Jesus, veio à terra, sofreu tudo o que ele sofreu, sem ter cometido nenhum pecado. Ele que é ele, não agradou todo mundo, porque que você vai agradar. Aquilo entrou no meu coração de uma tal maneira que eu olhei para ele e disse: você acaba de ganhar uma pedra na sua coroa. Eu nem sabia o que era isso, eu sei que eu falei. E
você acaba de ganhar uma alma para o Senhor. Eu saí para a minha cela melhor, e nessa cela, onde eu estava preso, eu estava ansioso, esperando o culto de sábado chegar. Todo sábado tinha culto da Igreja Assembleia de Deus. Todo sábado o pastor com os irmãos estava lá pregando a palavra de Deus. E eu ansioso para chegar no sábado e me curvar na presença de Deus. Quando o sábado chega, o diabo abre um plano lá fora. Porque hoje eu entendo que foi assim que aconteceu. E os irmãos e o pastor que vinha todo sábado, esse sábado eles não vieram. Aquilo me dá uma tristeza no meu coração de uma forma tão grande, que eu saio para a minha cela. Vou para a minha cela. E ali eu já começo a orar, porque eu estava com sede de mudar de vida. Eu estava querendo mudança na minha vida. Eu estava clamando por mudança na minha vida. Foi quando eu fui orar. Eu me lembro que eu subi, eu morava e dormia na jeca de cima, como é conhecido na cadeia, ou na cama de cima, que era uma cama de beliche de ferro. E ali eu dobrei meu joelho e comecei a dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu quero te aceitar, mas Senhor, será que eu sou tão ruim assim, que nem o Senhor me quer na minha vida? Mas mesmo o Senhor não me querendo, mesmo o Senhor não me querendo, eu quero, Senhor, te aceitar na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Foi quando chegou a quarta-feira, um irmão por nome de Francisco não falhava uma quarta-feira, um estudo bíblico que ele dava na manhã da quarta-feira, em um outro pavilhão dessa cadeia onde eu me encontrava preso. Ele chega em uma quarta-feira, dia 12 de março de 2005. Ele chega nessa cadeia para dar o estudo dele, e eu ansioso, meu irmão, para aceitar Jesus, vou e corro para lá. Só que dura um tempo que ele chega no pavilhão e até os carcereiros que estava de plantão abrisse a minha ala onde eu estava, o meu pavilhão que eu estava preso para o outro onde ele estava dando estudo, durava um tempo. E nesse tempo ele já tinha combinado com um irmão que era um rapaz melhor, que não era irmão ainda em Cristo, ele era traficante internacional de droga. E ele tinha combinado dele aceitar Jesus, de se converter a Cristo. Foi quando eu não sabia disso. Quando eu chego lá, eu ouço o estudo do irmão Francisco, e nesse estudo, ele começa a falar de Deus. E eu ansioso para que ele acabasse esse estudo para ouvir o convite: quem quer aceitar Jesus, para mim logo correr e aceitar Jesus. Só que foi diferente. Como ele já tinha combinado com esse rapaz, ele só chamou ele no final do estudo. E eu, com mais alguns presos em uma rota, reunidos naquela cela, nesse outro pavilhão, ele chama só apenas esse rapaz. E ele toca o joelho, ele não faz o apelo no final, pastor Jorge. Ele não faz o apelo. E ali eu fico tão triste, porque ele está de olho fechado, orando por esse rapaz, quando em meu pensamento vem uma revolta tão terrível, que eu tive comigo: ele nem me chamou para aceitar Jesus, nem fez o apelo. Quer saber? Eu não vou aceitar Jesus mais nunca na minha vida. Quando isso acabou, de repente, aquele irmão que estava orando de olho fechado, em meio a muitas pessoas que estavam ali, alguns presos melhor que estavam ali naquela rota, ele só olha para mim, aponta o dedo na minha cara e diz: você quer aceitar Jesus na sua vida? Você quer se reconciliar com Deus?
dia 12 de abril, dia 12, melhor que março de 2005, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Olha só o que Jesus você merece. Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja Deus! Aleluia! Foi nessa época, eu tinha 20 anos de idade. Foi nessa época que eu comecei a engatear com Jesus Cristo de Nazaré. Foi nesse momento que eu entendi o que diz o autor aos Hebreus, que o sangue de Jesus foi aspergido na cruz do Calvário para nos dar acesso ao trono da glória de Deus. Foi quando o véu se gastou pela crucificação de Jesus, pelo sacrifício da sua carne, onde nós lemos, é que ele concedeu para a humanidade um novo e um vivo caminho. Foi nesse caminho de morte em que eu estava vivendo uma vida possuída de demônios, aonde os demônios estavam me conduzindo a cada dia ao inferno e à sepultura. Foi desse caminho que os braços do Salvador eterno me tirou e me trouxe para esse novo e vivo caminho. Aleluia! Glória a Deus! Ele me trouxe para um novo e para um vivo caminho. Novo quer dizer novidade de vida. Vivo caminho quer dizer que nesse caminho não tem morte. A palavra caminho, igreja, não se limita apenas